Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Hoje, com satisfação, nós estamos aqui com o Rodrigues Bravatti, meu amigo, muitos anos, estamos juntos, muitos anos atrás, e nesses caminhos aí da vida a gente se separou, mas como todos, né, como a gente traz aqui para as pessoas, a gente traz as pessoas para contarem seus caminhos e passar uma mensagem para todo mundo. Então, Garrido, né, como te chamava, né, Garrido? É, Seja bem-vindo aqui. Eu agradeço obrigado. muito a presença de você. E, bom, vamos começar falando aí um pouco, você se apresentando, falar um pouco da sua infância, da sua criação, da adolescência. Conta algumas coisas que você tinha, conflitos, ideias. Conta pra gente como é que foi esse começo aí da tua vida. Certo. Primeiramente, um prazer estar falando com vocês aqui. Léo, um amigo meu de longa data, tempos de Bom Jesus Centro, né? Causávamos problemas por lá. Ah, Bom, cara, graças a Deus eu sempre tive uma infância assim, nunca foi de luxo, né? Mas a gente sempre teve condições de estudar em colégio bom, né? Em colégio particular. Nunca faltou nada em casa, a gente sempre recebeu uma ótima educação e a cobrança dos meus pais em relação aos estudos, sempre a futuro, né? Então, desde pequeno, a gente sempre foi educado para estudar com princípios, com ética, a gente ter definido na nossa cabeça o que a gente almejava para o futuro, por mais que a gente fosse criança. O meu pai, principalmente, meu pai sempre foi empreendedor, né? Ele sempre me cobrava posicionamentos em relação à vida futura, né? E isso foi muito bacana, porque no tempo de colégio eu era um aluno, eu era da turma do fundão, né? Então eu não tinha as melhores notas. Geralmente eu passava por conselho. Teve um ano que eu não passei por nada, né? Tive que fazer de novo, né? Mas e tudo isso foi um aprendizado para mim, para realmente poder valorizar e entender o que eu precisava fazer para o meu futuro. Nesse ano que eu acabei reprovando, eu não levei nenhuma surra do meu pai. Só que eu preferia ter apanhado do que ter levado a lição moral que ele deu. Então, assim, as palavras que ele falou foram muito duras e realmente aquilo entrou na minha cabeça. E aí eu acho que startou aquela veiazinha de empreender que estava apagada em mim, ou até então que eu não tinha conhecimento, né? Não passaram-se os anos, entrei na adolescência, ali por volta dos 16 anos voltei a ficar meio perdido, sem saber o que fazer, então resolvi ser músico, né? No Brasil, ser músico é uma coisa que qual que é a tua chance hoje? É uma em 10 milhões, igual ser jogador de futebol, né? Depois fui me reencontrando novamente e aí já tinha uma ideia definida na cabeça de que em algum momento da minha vida eu iria empreender. Qual seria o momento? Não sei. Mas eu já tinha isso muito definido na minha cabeça, que eu não ia ter não ia ter paciência, entre aspas, para ficar trabalhando CLT, né? E aí eu acho que isso vai muito de perfil de pessoas, né? Tem pessoas que podem empreender à frente de uma empresa ou pode empreender simplesmente a tua carreira, né? Eu vejo o empreender como essas duas opções, né? Esses dois leques. É Ah, isso mesmo. Com 19 anos, 19 para 20 anos mais ou menos, por pressão, que a gente estava conversando antes de começar de faculdade e tudo mais, fui fazer fisioterapia, né? Então, cursei um ano de fisioterapia e parei porque não era minha praia, não era uma coisa que estava me dando prazer, que me satisfazesse, né? Ah, Aí eu tive um outro estalo na minha vida. Em 1º de setembro de 2008, o meu pai acabou falecendo. E eu trabalhava na época no telemarketing da Gazeta do Povo vendendo jornal por telefone. Então, cara, é um negócio que hoje em dia ninguém, talvez o pessoal mais jovem nem saiba que existia jornal e venda por telefone, né? E quando meu pai faleceu, para mim foi um baque muito forte, porque assim, parece que cada noite pro dia me tiraram o chão e eu me vi sozinho. A minha irmã já era casada, tinha a vida dela, ficou eu e minha mãe, e eu ganhando um salário muito baixo e tendo que assumir as responsabilidades de casa. E aí durante assim, um mês, eu fiquei totalmente recluso, não saía de casa,
Não foi depressão, tá? Foi um momento que dentro dos ensinamentos que meu pai passou, ele falou, tem momentos que na tua vida que você vai precisar se retirar de cena para refletir sobre a tua vida e decidir o que você quer fazer. E foi isso que eu fiz. Aí eu fui buscar, fiz em oração, eu creio muito, tenho muita fé. Então eu orei, conversava com meu pai, e falei, meu Deus do céu, me dá uma luz, pelo amor de Deus, né? E eu fui fazer faculdade de gestão de RH e uma semana depois que eu tinha começado a faculdade, eu entrei numa empresa como auxiliar administrativo e RH. E aí, cara, foi onde eu me encontrei profissionalmente, falei, é RH que eu quero fazer pro resto da minha vida, é o que eu gosto de fazer, e fui evoluindo nessas questões, né? Durante todo o período, assim, para mim, foi cada dia mais aprendendo, cada dia mais vivenciando, cada dia mais me apaixonando pela profissão. Então, a minha trajetória ali de infância, adolescência, até o começo da carreira profissional foi essa. Entendi. Então, Legal. você acha que o que te motivou foram os ensinamentos do teu pai dizendo assim, nunca entenda a situação e nunca desista, né? Mais ou menos isso que eu entendi. Exatamente. Ele fala assim, as dificuldades vão aparecer, é natural, só que se você não tiver um norte, se você não tiver um objetivo, não tiver um foco, você vai se desviar do caminho e para voltar vai ser muito difícil. Então, se você tem um foco, tem um objetivo, por mais difícil que seja, por mais obstáculos que apareçam, acredite no teu potencial e vá em frente. É basicamente isso. Então, quando aconteceu o falecimento dele, isso ficou muito forte dentro de mim, e martelava, e martelava, e martelava. E aí a gente, internamente, fui fazendo as ligações necessárias para poder alavancar. Essa ligação, como você falou, ela não aconteceu de uma hora para outra, como você falou, né? Você saiu do ensino médio, foi fazer outras coisas, ser músico, fazer terapia, e só com os seus 20 e poucos anos, né, que você conseguiu voltar, colocar os pés no chão e traçar um plano, né? Ou seja, não é uma coisa imediata que aconteceu, né? Não, não é. Eu vejo que assim, como tua vida é pautada desde o começo, ela vai dando os gatilhos para você, vai dando sinais, vai dando indicativos. E cada um tem um período de maturação próprio. Então tem gente que vai chegar onde os pontos vão estar ligados com 16, com 17, com 18, com 19, 20, 30 anos. Né? Isso varia de cada um. O meu start final, o ponto em que os pontos se ligaram foi com 22 anos, quando eu optei por seguir a carreira no setor administrativo voltado para RH, e aí foi o que desenrolou tudo até hoje. Esse teu comentário, Rodrigo, sobre os sinais é bem interessante também, né? A gente está passando essa mensagem agora para os jovens que tem pessoas que têm habilidade para identificar esses sinais e tem pessoas que não têm habilidade para identificar esses sinais. Então, eu acho que na vida de todo mundo existe esses sinais, a gente precisa acreditar, a gente precisa entender esses recados, a gente precisa... muitas vezes não é a gente que decide a nossa vida, a vida vai empurrando a gente vai indo junto no meio da multidão, quando vê a gente já está lá e tem que seguir em frente. Isso é bem importante, isso que você comentou. Bacana, é bem isso, a gente vai... a partir do momento que a gente consegue ligar todos os pontos dos starts que a gente vai tendo durante a vida, cara, aí a gente voa, a gente vai longe. Mas, Rodrigo, até eu queria te fazer uma pergunta. A partir do momento quando você entra numa oportunidade, que você entrou no estágio, o que aconteceu depois? A vida foi te empurrando para essas oportunidades? Qual foi a sequência disso? Foi muito bacana. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de estágio, né? Eu já entrei direto como auxiliar. Inicialmente fazia contas a pagar, contas a receber. Por necessidade da empresa, acabei entrando na área de RH, assim, uns dias depois que eu tinha entrado na empresa. Então, a partir daí, eu comecei a concluir a faculdade, fui fazendo cursos, mas esse primeiro estopim foi nessa empresa onde eu consegui ter o primeiro contato com folha de pagamento, que adoro fazer, com indicadores, né, com recrutamento de seleção. Então, toda a parte de RH e DP. Hoje, o meu foco é mais o departamento pessoal. Eu fui para o lado mais de cálculo, mais indicadores, mais
a parte mais burocrática, assim. Sim. Mas durante toda a trajetória treinei pessoas, cara, consegui formar pessoas, isso é uma coisa muito legal também. Então hoje até tem abri um parênteses, tem um amigo meu que ele iniciou sendo um auxiliar meu e hoje ele é gerente de uma empresa, né, na área Legal. de departamento pessoal. E isso é uma coisa muito gratificante. E não sei se você concorda comigo que quando você entra numa oportunidade, parece um efeito dominó, né? Outras oportunidades vão surgindo, né? E eu acho que o mais difícil é sair do lugar. O mais difícil é começar o primeiro emprego, ou talvez o primeiro estágio, mas depois que você entra na oportunidade, é sempre uma oportunidade atrás da outra. Agora vai depender de você se você vai conseguir, você vai estar preparado para essas oportunidades, né? Ou não. Então não dá para ficar Exatamente. parado. A oportunidade nada mais é do que a gente aprender a andar quando a gente começa a nossa carreira profissional. A gente tem que aprender a andar uma hora quando a gente é bebê, Sim. e quando a gente começa a carreira profissional, a gente tem que reaprender a andar de novo. Só que daí já é um outro conceito, já é um outro cenário, né? Um outro mundo, outras responsabilidades. Sim, sim, Mas sim. é um aprendizado todo dia, né? Até hoje, né? A gente não para de aprender. Sim, com certeza. E depois, como é que foi a tua sequência profissional? Bom, continuei na empresa, depois, por não ter como ter crescimento na empresa, por ser uma empresa familiar e o meu perfil já estava exigindo um pouco mais, acabei saindo da empresa, fiz alguns trabalhos autônomos até conseguir minha recolocação. Uhum. Né? E aí consegui minha recolocação numa agência de RH específico, grande, aproximadamente já 4.000, 4.500 funcionários na época. E ali onde eu peguei a bagagem forte, assim, que eu passei por todos os setores do departamento pessoal. Aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades do Brasil, viajando como preposto de trabalhista, fazendo seleção, fazendo treinamento, formando as pessoas, capacitando as pessoas nas micro-regiões para as operações, né? E aí, no comecinho de 2013, eu pedi desligamento dessa empresa para abrir a minha primeira empresa, Uhum. né? Daí era uma Você, agência, você pode veio falar. empreendendo em pessoas, né, como você falou, ajudando no recrutamento e treinamento, e aí você foi falar, vou empreender agora na minha carreira. Exatamente. Uhum. Achei que tinha alcançado meu ponto de maturidade profissional, falei, pô, é agora, brilha, né? Uhum. Abri a empresa na raça, com pouco dinheiro, mas abri, né? E a empresa, cara, foi bem, assim, aí eu comecei a colocar o foco em terceirização de folha de pagamento, que estava em alta na época, fazia parte de recrutamento e seleção também, fazia parte de auditoria, já entrei mais na parte de auditoria também, parte de consultoria. E só que para mim ainda faltava uma coisinha na empresa que eu sempre tive vontade de fazer, que era a parte de taxas, diaristas, coisas assim, sabe? E aí que foi o meu primeiro grande erro como empreendedor. Eu fui num evento de RH aqui em Curitiba e conheci uma pessoa que viria tornar meu sócio, né? Aí eu acabei conhecendo ele. Um mês depois a gente formalizou a sociedade com o segundo erro. Ele não entrou no contrato social. Uhum. Né? Tem algumas coisinhas assim, vamos resolver aos poucos, e o volume de trabalho aumentando. A parte que a empresa dele fazia também está indo muito bem. E eu acabei largando o controle financeiro da empresa com ele. Né? Então eu parei de acessar banco, parei só recebia os relatórios mensais, até então estava tudo ok, recebia os comprovantes de pagamento, também tudo ok, e deixei rolar. Aí um belo dia, ele tinha ido embora do escritório um pouquinho mais cedo e deixou o telefone dele, o telefone do escritório que ele utilizava em cima da mesa, e tocou. Eu falei, um cliente, eu vou atender. E era da imobiliária comunicando que a gente estava com 4 meses de aluguel atrasado. Né? E eu falei, mas como, né? Fulano paga, tá tudo certo, os comprovantes não, eu já venho conversando com ele já faz um tempo, não tá acertando, então eu preciso, amanhã a gente vai passar aí para dar ordem de despejo. Cacete. Aí eu falei, tá aí, eu vou fazer o quê? Com os móveis, com os funcionários, com tudo. Aí eu, no meu modo de ver, cometi mais um erro, que foi na hora que aconteceu ligar para ele.
Olha, recebi uma ligação assim, assim, assado. E ela falou, não, amanhã de manhã a gente conversa, mas tá tudo certo, a imobiliária tá errada, amanhã 8 horas eu tô aí, a gente conversa. Ah, beleza. E fui pra casa, só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, cheguei no escritório às 8 horas, na hora que eu abri a porta, tava junto com o coordenador comercial na época, escritório vazio, limpo, não tinha mais nada, só as paredes. E aí eu falei, porra, mais essa, agora roubaram a gente. Aí eu desci na portaria, que era um prédio comercial ali no centro, né, um baita conjunto comercial, e perguntei para a portaria, entraram aqui, porque não tem nada no meu escritório, claro, não nesse tom e nessa calma, né? E daí ela falou assim, não, teu sócio veio aqui ontem, falou que vocês iam mudar, encostou um caminhãozinho e levou tudo. Aí na hora eu falei, cara, tomei um golpe. Aí subi, aí entrei no banco, tudo bloqueado, não tinha mais acesso a nada, fui na agência, descobri. Tinha 1,27 na conta. Caramba. E aí, cara, eu falei, aí, cara, pra mim ali foi a segunda vez que meu chão desabou, porque eu falei, o que eu vou fazer? Era um dia 4, dia 5, tinha que fazer pagamento de funcionário, pagamento de sistema, pagamento de tudo, não tinha um puto centavo no bolso, né, e comecei a entrar em desespero. Consegui conversar com os funcionários na época, a gente fez um acordo ali, junto com o advogado da empresa, para fazer pagamento deles parcelado, porque a partir daquele momento eu não quero mais saber de empreender. Não quero, não vou, tô fora, essa vida não é para mim, desisto. E fui para casa, cara, totalmente frustrado, totalmente puto da cara, né, porque o que a gente vai fazer? E com um rombo na conta de 100 mil reais. Então, o que eu tinha lá, todo o meu sonho, todo o meu esforço, todo o meu dinheiro estava ali, e da noite para o dia simplesmente acabou. E aí, cara, aí foi complicado. Aí eu entrei em um período realmente muito difícil da minha vida. Foi um momento em que começou a faltar coisas. A gente pagava uma conta de luz, já estava com 2 atrasadas. A gente pagava um condomínio, já tinha mais 3 para frente. Né? A gente ia no mercado, cara, era tudo racionado, né? Tudo bem controlado. Assim, foi um período muito, 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 muito complicado para minha vida. Assim. E voltei para o mercado de trabalho. E não vou empreender, não quero mais nem saber. Só que no primeiro dia que eu cheguei no trabalho novo, eu bati o ponto, eu falei, não é isso que eu quero. e aí deu aquele estopim de novo. Falou, você errou, já sabe onde é que foi. Então, você quer empreender? Planeje. Quer ter sócio? Planeje. Se reestruture e vai. Mas não é o momento agora. Então, trabalhei certinho. Aí trabalhei em grandes grupos, né? Graças a Deus consegui empregos bons, né? Em empresas multinacionais, né? Conceituadas, que me deu mais experiência, mais bagagem. E aí em fevereiro desse ano eu acabei saindo de onde eu estava trabalhando. E aí eu falei, cara, agora é a hora de novo e vamos para cima. Eu falei, mas eu não quero fazer somente o RH. Durante todo o tempo da minha carreira eu trabalhei em algumas empresas de terceirização de serviço. E é um mundo que me brilhava o olho. Mas eu pensei, mas eu tenho que ter um diferencial. Qual que vai ser o meu diferencial? O que os clientes das empresas que eu trabalhava reclamavam? Não é personalizado. A relação entre a empresa e a gente é muito distante. Eu falei, então um diferencial meu vai ser esse. Né? Então eu comecei, e daí conversando com outro amigo meu sobre essa questão da empresa de limpeza e conservação, jardinagem, portaria, a gente conversando num futebol aleatório, eu perguntei, o que você vai fazer agora e tal, eu comentei a ideia, ele falou, eu trabalhava numa empresa assim, assim, assado, eu tinha um calo que era muito difícil para o cliente, porque eles reclamavam que não tinha personalização realmente, reclamavam que às vezes o valor estava muito alto, enfim, as ideias começaram começou os pontinhos a começarem a se ligar de novo, né? Fui para casa, morreu ali aquela conversa de novo, só que eu tinha na minha cabeça, eu vou abrir, mas vou abrir sozinho, não vou querer ter sócio, porque senão eu vou tomar pau de novo. E aí eu lembrei muito do que me falavam lá atrás, né? E falavam, tanto meu pai quanto minha mãe falavam assim, se você tiver medo, você já começa perdendo.
tenham medo apenas das pessoas, tenha medo apenas de você confiar em quem não deve, mas não tenha medo de acreditar no que você tem de propósito. Sempre me falavam isso. Aí eu comecei a buscar, através de orações, através de outros tipos de conversa com esse meu amigo, ver se os perfis se alinhavam. E aí, uns 15, 20 dias depois, a gente jogando futebol de novo ali na bezinha pós-futebol, na resenha pós-futebol, ele falou, cara, vamos abrir uma empresa de limpeza e conservação? Eu falei, pô, tá aí. Eu falei, eu não vou falar nada, né? Então ele propôs, a gente começou a bater as ideias, a gente chamou um outro amigo nosso para fazer parte do comercial, que já vem da área comercial, só que a gente fez, o caminho para abrir a Eficaz foi diferente. A gente montou o plano de negócios, a gente montou o plano orçamentário, a gente montou todo o plano, todo bonitinho. Então a gente começou a montar ali o plano em fevereiro, correndo todo dia, ninguém estava trabalhando mais, né? Eu fazia alguns trabalhos autônomos de RH para conseguir o sustento. Então a gente se empenhava ali 8, 10, 12 horas no dia para montar o plano de negócio. Dia 13 de maio, que por coincidência é a data de aniversário do meu pai, a gente abriu a Eficaz. Dia 13 de maio. E, cara, graças a Deus, hoje a empresa ela se paga. Uma empresa nova, que já tem na operação, está se pagando já uma vitória, né? E a cada dia a gente está aprendendo e angariando mais e crescendo mais. Então, hoje, se me perguntarem, Garrido, mas como é que você tem certeza que vai dar certo? Como é que você tem certeza que não vai tomar outro calote? Hoje eu falo, eu tenho certeza por causa da maturidade que eu adquiri, por causa do plano de negócios que a gente montou, e porque hoje eu sei o que eu realmente quero para minha vida. Legal. Legal, pô. E, Nós aqui. aí quando você fala do medo, eu lembrei de uma frase bem curta e interessante, né? Quando você tem dúvida, você já errou. Exatamente. A partir do momento, se você acordar o teu dia com dúvida, você perdeu. Exatamente. Então, quando você está com dúvida, você já errou. É uma porrada, assim, é uma frase de impacto, mas você tem que sempre estar seguro de tudo que vai fazer, né? Exatamente. Tem que ter convicção. Eu acho que tudo se baseia na tua convicção, no que você acredita do teu trabalho e no teu potencial. Se você não acreditar no teu trabalho e no teu potencial, você não vai conseguir vender o teu produto para alguém. E uma pergunta, Rodrigo, de tudo que você já aprendeu, ou vindo lá da sua adolescência, dos teus desafios, erros e acertos, coisas boas, coisas ruins, está valendo a pena? Muito, muito. Tá. Muito porque, assim, como eu te falei, quando eu comecei a trabalhar depois de ter tomado o calote, foi exatamente isso. Só que eu bati o ponto, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí eu não ia ser feliz, não, na minha plenitude não ia ser feliz. Então hoje eu te digo, hoje eu sou feliz com o que eu faço, estou me realizando e buscando sucesso. Sim. Hoje eu digo, profissionalmente eu sou 100% feliz. Obviamente que eu quero sempre mais. Sim. Né? Manter os 100%. E é um longo caminho para trilhar, mas se eu continuasse CLT, eu enterraria o que eu fui preparado a vida inteira. Uhum. Eu enterraria todos os meus sonhos, enterraria tudo para ser uma pessoa infeliz que trabalharia pelo registro, pelo cartão ponto. Basicamente isso. Mas é como eu falei no começo. Existem pessoas e pessoas. Sim. Né? Tem a pessoa que vai empreender a carreira e tem a pessoa que vai empreender à frente de uma empresa. Sim, sim. Léo, com uma pergunta? Não, eu acho muito legal, né? Toda a tua história, você fala muito sobre os ensinamentos da tua família, principalmente do teu pai, né? Que muita coisa que ele falou é o que te guiou e te guia até hoje, e principalmente nos momentos mais difíceis, né? Então, a mensagem que você hoje poderia passar lá para o Rodrigo, lá com 16 anos, ou até para o Rodrigo mais novo, não vamos dizer, porque não tem tanta maturidade, mas o Rodrigo, 16 anos, já tinha mais ou menos uma certa maturidade para poder entender e planejar alguma coisa para o futuro. Qual que é essa mensagem que você passa para aquele Rodrigo? Muito provavelmente seja do teu pai mesmo, só que
de uma visão de hoje, né? O entendimento de hoje. A mensagem que eu passaria com 16 anos seria se eu me visse aqui na minha frente hoje, eu falaria assim, ó, você tem potencial, acredita no teu sonho, vai no teu foco, sabendo que você vai ter os obstáculos, que vai ter dificuldades, que você vai cair. Só que se você cair, levanta. Se você ficar no chão, todo mundo vai passar em cima e você vai se desviar do caminho, para voltar é muito difícil. Então, se você tem o foco, tem o objetivo, acredita no que você vai fazer, é o teu sonho, siga em frente. E eu acrescentaria hoje para os jovens de 16 anos, em cima disso, né, eu falaria a mesma coisa que meu pai falou, falaria para eles, eu acrescentaria, estude, leve muito a sério, porque hoje o mercado está muito competitivo, mas não se sinta pressionado em, com 17 anos, como a gente conversou no começo, com 17 anos você fazer uma faculdade. Cada um tem o seu tempo, só que você não pode perder o teu feeling. Então se ligue nos sinais que a vida te dá, nos conselhos que os teus pais te dão, se ligue no que a escola ensina, porque o teu estopim está sendo feito a cada dia. E mais cedo ou mais tarde ele vai estourar, e é quando você precisa pegar o gancho. Se você perder esse gancho, você não vai ser uma pessoa completa. Legal, Rodrigo. Legal. Muito boa a tua história. Pode ter certeza que essa tua mensagem, tanto da parte da tua adolescência, os teus altos e baixos da sua carreira profissional e agora no alto, só evoluindo, né? Pode ter certeza que isso aí vai motivar, vai incentivar e demonstrar um caminho profissional para hoje quem tem 16 anos, está no segundo ano, segundo grau, querendo conhecer uma história igual a sua, né? Obrigado aí pela sua... Léo, mais algum comentário aí para a gente finalizar? Não, só queria agradecer mesmo pela disposição. O Rodrigo viu nossa última postagem, nosso último vídeo, me procurou, falou, poxa, eu quero contar minha história, eu quero fazer parte desse projeto. Então, queria agradecer muito pela essa disponibilidade, muito pela tua história, pô, muitos ensinamentos aqui, um papo de 20 ou 30 minutos. Parabéns, cara, sucesso para você sempre, cara. E, pô, vamos te ajudar, vamos sempre te ajudar aí, cara, para sempre se alcançar os sonhos, cara. Tá bom? Conta com a gente aí. Exatamente, eu também agradeço vocês. Eu vi o projeto quando vocês fizeram com o Daniel da Compudata, né? Que também assisti também, muito bacana a história dele. Aí eu falei, cara, eu vou entrar em contato com o Léo porque eu preciso participar. Eu acho que quando a gente tem uma história, isso é independente, todo mundo tem uma história. Quanto mais a gente compartilhar, mais alcance a gente vai ter para poder ajudar quem realmente precisa. Então, às vezes uma mensagem não precisa nem ser os 20, 30 minutos que a gente conversou, mas às vezes uma frase é o que alguém está precisando escutar para ligar o estopim que a gente tanto falou também hoje, né? Exato, a gente pode falar 20 minutos, mas se a gente em 15 segundos falar algo que mude a vida de alguém ou que acenda uma ideia, mudar a vida é difícil, mas assim, que acenda uma ideia, que dê uma motivação, que dê vou fazer, cara, faz sentido para mim, eu também quero, entendeu? Isso daí na verdade, é esse ponto que a gente quer atingir com esse projeto. É justamente falar porque, sinceramente, eu no meu segundo ano do segundo grau, no meu segundo grau de escola, tem muitos professores que eu não lembro das aulas, não lembro, enfim, mas eu lembro de coisas muito pequenas e marcantes. Até hoje eu lembro de frases que eu não esqueço até hoje. Então, esse é o objetivo do projeto. É a gente levantar alguma informação, uma informação pontual que atinja aquela pessoa que está vendo esse vídeo e motive para cada vez ser melhor, né? Exatamente. E é o estopim, né? Às vezes é Exatamente. o estopim que está faltando para alguém. Exatamente. E muita coisa também da época de colégio também foram feitos estopins, né? Falando da vida pessoal um pouco, a gente comentou no começo, o Léo conhece, minha esposa estudou com a gente no Bom Jesus, cara, e ela ficou, assim, de queixo caído quando eu lembrei a cor do tênis e a forma como ela prendia o cabelo quando a gente estudou junto, cara.
Sim. Então assim, é um estopim de uma outra forma, não no mundo empreendedor, mas é um estopim da tua vida pessoal, né? Mas que também acontece. Então, os estopins estão em cada momento da nossa vida, em cada caminhada, tem alguma coisinha que a gente tem que estar sempre ligado. Eu tive um estopim no colégio, que, cara, foi uma coisa assim que foi muito importante na minha carreira profissional. Foi não, está sendo muito importante na minha carreira profissional até hoje e vai ser no futuro. Eu tinha uma professora de educação artística, né, que eu sempre tive bons relacionamentos com os professores, sempre aquele papo e tal, né? E ela falou assim: André, entenda uma coisa, as pessoas são movidas por emoções. As pessoas casam por emoções, compram por emoções, fazem guerra por emoções. Então, se você desenvolver a habilidade de identificar as emoções das pessoas, você vai ter o que você quiser na tua vida. Uhum. E aquilo foi uma coisa, comercialmente falando, foi uma coisa muito importante, assim, que, tipo, eu sempre fiquei ligado na emoção das pessoas, na emoção do cliente, na emoção da minha esposa, da minha família, para entender o que cada um tá pensando ou tá sentindo naquele momento e corresponder da forma que se conecte, né, com aquela pessoa. Exatamente. Então, aquilo foi uma frase que ela falou que mudou a minha vida profissional, está mudando e vai mudar. Foi uma coisa bem, bem interessante. Exatamente. É os gatilhos, né? Os gatilhos diários. A gente tem gatilho todo dia, só que às vezes a gente também não percebe. Sim. Né? Só que se você perder um bom gatilho, para você recuperar depois vai um tempo também. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, cara. Obrigado pelo teu apoio, tá? A gente deseja sucesso aí nos seus negócios, nos seus empreendimentos. E conte com a gente aí também, cara. A gente pretende retomar essa conversa, quem sabe ano que vem, a gente fazer periodicamente, a gente conversar novamente, para você contar um pouco mais da história e da tua evolução como empreendedor. E, Léo, De como tá a empresa, né? De como a gente vê daqui a um ano é legal também ver. Ó, em um ano teve isso. agora todos os sócios estão no contrato social, agora, né? Agora tá tudo certo. Agora não tem problema nenhum. Agora. Não cometo mais esses erros. Sim, tá certo. Mas são erros necessários. A gente precisa muitas vezes dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Então, são erros necessários do empreendedor para aprender e evoluir. Exatamente. Esses erros foi o que me moldou hoje, né? Sim, então, sim. então a gente vem bem mais maduro e bem mais cascudo para encarar os desafios agora. Legal, Rodrigo. Beleza. Léo. Então tá bom, pessoal. Obrigado a todos. Semana que vem, então, nós traremos mais outra história inspiradora. E até lá. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.